Oi, graça e paz, boa noite a todos. Nós estamos aqui tentando entrar com a nossa live sobre a gente está tendo um problema técnico aqui, mas a gente está tentando. Na hora que a gente tentar, que a gente conseguir, a gente vai entrar, né? Então, estamos tentando aqui. Eva, ver se ela consegue entrar aqui nessa live. Bispa Eva, se estiver, deixa um comentário aí. Graça e paz. Apareceu aqui para mim, mas eu acho que ela não está me ouvindo. Ela só vai conseguir digitar mesmo, né? E nessa noite, né, todas as terça-feiras a gente faz a nossa célula de mulheres na igreja, mas nós sabemos, né, que a gente está obedecendo ordens para o nosso próprio bem, para o bem das irmãs, e a gente não está podendo fazer, né, o culto na igreja. Mas como eu disse, nós somos igreja, então nós estamos aqui fazendo, né, essas lives com vocês para que o trabalho não venha parar. Então, nessa noite, eu gostaria de estar orando com vocês, que vocês possam, nessa noite, fechar os teus olhos. Vamos estar orando, eu vou deixar uma palavra aqui para meditação, né? Como é a primeira vez, eu nunca fiz, eu nunca tinha feito, como a bispa disse, ela também nunca tinha feito, e é a primeira vez que a gente faz isso, até porque eu sou meio tímida para falar em público assim. Mas a próxima célula, provavelmente terça-feira que vem, a gente vai se organizar melhor e a gente vai fazer. Geralmente é só de mulheres, mas hoje aqui vai ser mista, né? Porque a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né, levando a palavra do Senhor, ela for. Então, nessa noite, eu te convido, você pode fechar os teus olhos, vamos estar orando nessa noite. Pai amado e querido, eu te louvo e te exalto, Senhor Deus, por estes momentos. O momento, Pai, ao qual nós vamos estar aqui falando da Tua palavra. Eu te coloco, Deus, a minha vida nas Tuas mãos e dizendo, eis-me aqui. Usa-me, Senhor Deus, conforme a Sua vontade e o Teu desejo. Que aonde chegar, Senhor Deus, alcance hoje, Pai, dessa programação. Que venha encontrar corações abertos a receber a Tua palavra. Deus triste, deprimido, que nessa real e vive no meio de nós, venha entrar e tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade nessa noite, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu quero deixar para os irmãos, para todos que estão aí, né, uma palavra que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 7, que fala sobre a carta, né, à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia aí, que vai acompanhar, dá um joinha aí para saber que você está me acompanhando, que você está com a Bíblia. Nós vamos ler nessa noite alguns versículos e vamos falar, né? O Senhor quer falar conosco nessa noite de porta. Amém? Eu vou estar lendo aqui. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: Santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem, prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Só até aqui. Né? Nessa carta, Jesus ele escreve a essa igreja de Filadélfia, e como a gente sabe, para quem não sabe,
as cartas, quando foram escritas essas 7 igrejas da Ásia, sempre quando Jesus iniciou as cartas, ele diz: ao anjo da igreja escreve isso. O anjo da igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. O anjo significava o quê? O pastor, né, daquele lugar. Então ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Isto diz o que tem, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, essa palavra, né, nessa tarde, hoje eu tive que sair para buscar o medicamento do meu esposo, que ele precisa tomar os medicamentos e só consegue e tem que pegar todo mês em Nova Iguaçu. E quando eu cheguei lá, eu vi algo assim totalmente diferente do que eu tenho costume de ver. Eu vi as lojas todas fechadas, só mesmo farmácias, onde vende comida, mercado, padaria e açougues abertos. E quando eu cheguei lá na farmácia, na Rio Farmas, enquanto eu aguardava lá, o Senhor ele colocou essa palavra no meu coração. Porque eu falei: Senhor, as portas estão todas fechadas. Né? E ele me levou a essa palavra dizendo, né? Ele é aquele que fecha a porta. Muitas das vezes nós estamos aqui sem entender por que as portas estão fechando. Nessa crise a qual nós estamos vivendo, por que tudo está fechando, o que está acontecendo. Mas aqui eu entendo que não é para que a gente venha o quê? Nos apavorar, né, para que a gente venha ficar com medo, mas é para cada dia mais a gente buscar a presença dele. Porque ele diz assim, é o verdadeiro, a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Então nós sabemos que aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Se essas portas têm fechado, né? Se você está preocupado, você trabalha por conta própria e está preocupado porque a porta se fechou, não se preocupe, porque se Deus pode ter certeza que ele vai abrir outra porta. E ele diz assim: e aquele abre e ninguém fecha. Então a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Então ele diz no verso 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Então, eu tenho visto e eu tenho vivido, e eu também passei por isso no início disso tudo, o medo, né? O medo veio no meu coração, a angústia veio de ver que portas estavam se fechando. E enquanto eu estava lá esperando, Deus estava falando comigo, né? Até a preocupação mesmo de querer estar no culto, de estar fazendo o culto e falando: Senhor, a porta está fechada, né? Nós não podemos, né, ir para a igreja para fazer o culto. E o Senhor disse: eu abri outra porta. Né? E muitas das vezes o Senhor ele fecha algumas portas físicas, né? Porta física, para que a gente venha entrar nas portas espirituais, o qual Ele quer para nós. Como foi dito aqui pela manhã, pela nossa bispa, pela tarde, pela nossa bispa, que dentro da igreja a gente alcança 10, 15, 20 pessoas, né? Para a rede, quando é igual estou agora, a gente alcança mais pessoas, né? E é essa porta, né? A porta física foi fechada, mas o Senhor, Ele abriu essa porta para nós. E muitas das vezes nós usamos essa porta da internet para tantas coisas que não edificam a minha vida, nem a vida daqueles que estão do outro lado. E nessa noite, né? O Senhor, Ele está nos mostrando que nós devemos usar essa porta para edificar. E essa porta é a porta que Ele abre, o homem não fecha, ninguém pode fechar. Então, nós precisamos, né, nos manter fiel, porque em cada carta ele termina dizendo: aquele que for fiel, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que for fiel, dar-te-ei o direito de sentar junto comigo e com meu Pai. Então, neste momento de dificuldade, o que nós precisamos ser é fiel a Ele. Né? Nós não devemos nos apavorar, mas sim ter fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nessa noite você possa ficar com essa palavra, né? Que ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Muitas das vezes a gente está em busca de porta aberta.
a porta do mercado, a porta do trabalho, a porta do namoro, a porta de tantas coisas, a porta do shopping para passear, a porta da praia para passear. A gente está querendo essas portas abertas. E eu pude perceber hoje que quando a gente tem as portas abertas, nós não conseguimos enxergar a porta que Deus abriu para nós. Essa porta, ele está dizendo para você que somos igreja, essa porta ela está aberta para mim e para você. Mas hoje eu pude parar e pensar e ver essa porta. Que porta é essa? Essa porta é a porta da vida eterna, né? Porque essa porta que ele abriu, a porta da vida eterna que é aberta para mim e para você, ninguém pode fechar. Ninguém. Jesus abriu para mim e para você quando ele se sacrificou naquela cruz e ninguém pode fechar essa porta, a não ser eu mesma quando eu decido a não viver para ele e com ele. Mas quando eu decido seguir essa porta, ninguém pode fechar. E eu creio que Deus ele tem permitido todas essas coisas para quem conhece a palavra, sabe que tudo que está acontecendo é para se cumprir a palavra. Eu creio que todos aqueles que conhecem a palavra sabem que essas portas que têm se fechado é para que a gente consiga voltar os nossos olhos espirituais para a porta que Deus abriu. Porque nós vivemos num mundo de consumismo, muitas coisas, querendo tudo ao mesmo tempo, a correria. Muitas das vezes não temos tempo para quase nada na nossa vida e muitas das vezes nem tempo para estar orando. E nesses dias o qual o Senhor nos colocou em casa, dentro de casa, hoje há vários lugares que eu passei, a placa era fica em casa, e é o momento não da gente ficar somente na nossa casa física, mas na nossa casa espiritual. Tem um louvor que nós dizemos assim, essa casa é sua, e nós deixamos ela para ti, Jesus. Então, que nós possamos nessa noite entender isso, nós somos casa de Deus. Santo, nós somos a igreja de hoje e o Senhor nos coloca em casa para a gente conseguir contemplar a porta que Ele abriu para mim e para você. É o momento da gente, sabe o quê? Parar um pouco. É o momento da gente olhar para nós, olhar para os filhos, para a esposa, para a nossa casa, os nossos pais, para aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Mas eu tenho visto algo que tem agradado muito o meu coração e eu creio que também está agradando o coração de Deus, a união espiritual. Eu estou vendo pessoas que estão se voltando mais para Deus, pessoas que estão tentando entender o que está acontecendo na palavra. Aonde está dizendo que isso iria acontecer e pessoas estão tentando entender na palavra, porque muitos querem entender o que os governantes falam, muitos querem entender o que os médicos falam, mas alguns estão querendo entender o que Deus está falando. Então, aquele que conhece a palavra, nem que seja um pouco que seja, sabe o que nós estamos vivendo é cumprimento da palavra. Né? Então, que nessa noite você possa entender isso. Como eu disse, nós estamos tentando organizar isso, porque essa porta quem abriu foi Deus. Então, a porta física, no momento, ela pode estar fechada. Nós não podemos estar lá nos abraçando, chorando junto, como geralmente é nas células de terça-feira com as mulheres, são bênção. Deus fala tremendamente em nosso coração. Muitas das vezes hoje nós não podemos estar lá desta forma, mas nós estamos aqui, desse jeito, falando, né? Falando daquilo que Deus ele coloca em nosso coração, porque ele nos chamou para fazer a obra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E muitas das vezes a gente se conforma em ficar em quatro paredes com 10, 20, 30, 50, até mesmo 100 pessoas, quando Deus está dizendo, olha, essa porta ela está aberta, entre por ela, leva a minha palavra, né? E através dessa porta nós vamos conseguir a porta maior, que é a porta do céu, que é entrar na eternidade com Deus. E muitas das vezes as coisas do dia a dia, nós não conseguimos enxergar a porta que Deus tem aberto para nós. O homem fecha muitas portas, o homem fecha a janela, mas Deus, ele diz, eu tenho uma chave que abre todas as portas, e a porta que eu abro,
ninguém fecha, mas aquela que eu fecho, ninguém abre. Então, nesse momento, hoje eu pude entender que as portas que têm se fechado é porque Deus tem permitido, para que a gente venha nos voltar para Ele. É tempo, não é festa, não é tempo de churrasco, não é tempo de curtir outras coisas, é tempo de voltar para Deus, é tempo de dobrar o nosso joelho e orar, é tempo de buscar eles nas madrugadas, é tempo de estar com Deus, porque a volta de Jesus, ela está muito próxima, né? Você sabe que a volta de Jesus está muito próximo. Então, nessa noite, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, Elizabeth Mendonça, Roberto de Andrade, outras pessoas que entraram aqui, passou Nalva de Santos, Júlia, minha amiga, Aniele, Monique Marinho, Juscelina, o Bispo Pereira, Simone Rocha, Martinha Ferreira, Roberto Andrade, Rocha, Elisete Gomes, Mara Cristina, várias pessoas que nessa noite entraram, né, para participar conosco, né? Sabrina Barbosa, que acabou de entrar agora aqui também, que entraram para estar participando da nossa célula, né? E como eu expliquei no início, para quem está chegando agora, nós tivemos um probleminha técnico aqui, não conseguimos fazer entre eu e a bispa, mas nós estamos aqui, né, para deixar o recado. O recado que seria, né, na igreja ou na célula, em casa, nas casas, nós viemos passar, porque eu entendi, né, eu estava muito temerosa, mas eu entendi que não pode parar, né, o Senhor está nos chamando para continuar a caminhar. E quando eu entendi isso, eu falei, mesmo com todo o nervosismo, eu disse, eu vou fazer a célula hoje. Então, que nessa noite, nessa palavra, venha entrar no coração de vocês, que vocês venham saber. Eu vou estar lendo mais uma vez para estar finalizando com vocês nessa noite. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei que nessa noite você deve estar olhando e dizendo, eu tenho pouca força. Porque eu olhei para mim hoje e disse assim, eu tenho pouca força. Hoje, enquanto eu fui para Nova Iguaçu e pensando e voltando, pensando, eu dizendo, Senhor, eu tenho pouca força, mas eu não vou negar o seu nome. Né? De repente, para a gente estar aqui falando assim ao vivo para muitas pessoas, a nossa força é pouca para quem não tem essa habilidade de falar diante de uma câmera. Mas eu sei que eu não posso negar o nome de Deus. Eu não posso negar tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Todas as bênçãos, todas as maravilhas e tudo que Ele ainda há de fazer. Então, que nessa noite você possa ficar com essa palavra, leia, medite, se possível, medite em todas as cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, e saiba que Jesus das igrejas, ele fala comigo e com você, porque nós somos a igreja desse século, e a gente tem que tentar ver em qual dessas igrejas nós estamos nos encaixando. Então, que nessa noite você venha meditar, e não esqueça, amanhã, meio-dia, nossa bispa vai novamente, né, ao vivo, com a leitura do Salmo 92, com a oração, o clamor pelo nosso país, por todo o mundo, e às 18 horas também. Eu agradeço a vocês, a cada uma de vocês que estão aqui, a cada uma e cada um de vocês que entraram aqui. Agradeço que Deus possa ficar com vocês nessa noite, guardando a sua casa, guardando a sua vida, que nada, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar a sua caminhada, né, eu estar com Deus, porque muitas das vezes o inimigo ele entra com algumas situações para nos afastar da presença de Deus. Então, que nessa noite você que está aí, gente triste, sem entender o que está acontecendo, saiba, Deus ele está contigo nessa noite.
Ele está comigo, Ele está contigo. E Ele nos guarda. Como Ele disse nessa carta, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Então aqui Ele está dizendo, Ele fará que as pessoas venham e vejam que Ele nos ama. Então creia, Deus nos ama e Ele não nos abandonou. E Ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então aqui Ele está dizendo sobre isso, como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós estamos vivendo momentos de tentação. Então creia que Deus, Ele está me guardando, Ele está te guardando. Porque como nós guardamos a palavra dele de paciência, é com paciência que a gente tem que guardar muitas coisas. É com paciência que nós vivemos muitas situações. E muitos olham e dizem assim, como consegue passar por essa situação? Como consegue ainda sorrir ao meio de tantas coisas? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos guardando com paciência as promessas de Cristo. Nós estamos guardando com paciência a promessa de Cristo. E Ele diz que neste dia Ele nos guardará da tentação que vem no mundo, que está acontecendo. Este mundo ele está sendo tentado, este mundo ele está sendo provado, porque o homem tem brincado com a palavra de Deus, o homem tem brincado com as coisas de Deus. E Deus, a palavra dele sempre fala, Ele é amor, Ele é muito amor, mas Ele também é consumidor. E as pessoas brincam como se nada tivesse acontecido. Então aqui Ele vem dizendo, como guardaste a palavra, darei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a sua coroa. Então, amados, nessa noite, guarda o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. Não permita que ninguém roube a sua coroa. Mas como assim, Joelma? Como não deixar ninguém roubar a minha coroa? Nós vamos ser tentados. Porque nós sabemos que só é o início daquilo que está para acontecer. E é aí que Deus vai ver se nós vamos negar ou não a nossa fé. Então não permita que ninguém roube essa coroa. Eu te convido nessa noite agora, estar orando. Vamos orar, encerrando. E amanhã nós estaremos aqui novamente, a bispa, ao meio-dia e às 30. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Com esse louvor que fala sobre isso, né? Quando a luz se apagar, quando a música parar, quando o mover passar, o que é que nós vamos querer? Né? De repente, esse louvor ele me fala muito nessa noite sobre isso, né? Porque a luz da igreja física ela está apagada, né? A música na igreja física não está sendo tocada. O mover que acontece do Espírito Santo na igreja física não está acontecendo. Continuamos aqui, sabe o quê? Querendo a Deus. Nós queremos a Jesus. Nós estamos aqui dizendo, Jesus, tudo aquilo que nós vivemos lá no seu templo, lá na sua casa, lá naquela casa feita por mãos de homem, tudo aquilo que nós vivemos ali, nós trouxemos para dentro de nós e habita em nós. Então, nessa noite, feche os teus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Oh, Jesus. Pai amado, hoje, Pai, nós declaramos isso, que nós queremos a Ti, que nós queremos a cada momento, Senhor Deus, viver. Não importa se a luz, Senhor Deus, da igreja se apagou. Não se importa, Senhor, se a música calou, se o louvor parou. Não importa se o mover que ali existia, hoje não existe mais. O que importa é que nós queremos a Ti. E esse mover nós trazemos para dentro de nós. Essa luz nós estamos levando com nós. Porque o Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Então eu te peço, Senhor Deus, que nessa noite mais corações venham a ter o desejo de te querer, de viver o teu sobrenatural. Toma
Senhor Deus, nessa noite, cada vida, Pai, que entrou, que tirou esses minutos para ouvir a Tua palavra, toma nas Tuas mãos, guarda, Pai amado e querido, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, Pai, que praga nenhuma venha chegar, Senhor Deus, à tenda nossa, Pai, em nome de Jesus, toma a vida da minha bispa, do meu bispo, a bispa Eva, a bispo Silvano, meus apóstolos, Sidney e Betânia, Senhor, que eles continuem sendo esses homens à frente da batalha, guerreando, Senhor Deus, muitas das vezes, Pai, no mundo espiritual. Toma cada pastor, Senhor Deus amado, cada líder do Senhor Deus de pé, orando, intercedendo, Senhor Deus, por essa nação. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem na paz. Até amanhã e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém?